Olá, saudações a todas as pessoas que ouvem mais esse episódio do Cocriando na Podosfera. Boas-vindas, né, a você que já acompanha o nosso trabalho aí há algum tempo e a você que está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este episódio faz parte da série dedicada aos artigos da revista Quixará. É uma revista aí mantida, né, na Universidade Estadual do Ceará, no campus de Quixadá, que tem a editora-chefe, a professora Iris Rabelo Câmara, uma parceira aqui do projeto já de longa data, né, e que nos confiou aí a edição desses episódios de podcast para que nós possamos aí contribuir para a divulgação científica dentro aí das áreas de ciências humanas. Como parte dessa série de episódios dedicados aos artigos científicos da revista Quixará, eu vou apresentar aqui o artigo que eu contribuí, que na verdade se trata de um relato de experiência, né? Que eu contribuí para o número de lançamento da Quixará em dezembro de 2024. E este relato se intitula Semana de Metodologia e Produção Científica, Motivações, Fases e Desafios de um Evento Acadêmico UFCiano. Meu nome é Francisco Edvander Pires Santos, eu sou bibliotecário da Universidade Federal do Ceará, mestre em Ciência da Informação, também pela UFC, podcaster e streamer aqui pelo projeto Cocriando, Cocriação Audiovisual e Soluções Editoriais. Divide comigo a autoria desse relato de experiência a bibliotecária Joana Dark Páscoa Bezerra Fernandes, também bibliotecária da UFC, mestra em Ciência da Informação, também pela UFC, e também atua no projeto Cocriando, Cocriação Audiovisual e Soluções Editoriais. Nós somos aí os co-líderes desse projeto, né? Falar desse evento, né, que a gente nomeou com a sigla SMPC, é remontar ao ano de 2016, quando eu iniciei minha trajetória, né, no setor de atendimento da Biblioteca de Ciências Humanas. E naquela época, juntamente com bibliotecários e bibliotecárias, né, do setor de atendimento de bibliotecas distintas ali do campus do Benfica, da UFC, nós percebemos a necessidade da comunidade naquele momento de que nos traziam dúvidas, né, referentes à metodologia da pesquisa, a aspectos de produção textual e publicação de artigos científicos, né? Nós tínhamos ali um calendário de treinamentos próprio para atender a demanda de treinamentos em base de dados e de normalização de trabalhos acadêmicos. Mas essas dúvidas que extrapolavam esse escopo do que a gente tinha como cronograma de treinamentos, vimos ali uma lacuna e idealizamos um evento que pudesse responder àquelas dúvidas, né? Naquele contexto específico, nasce então a SMPC, a Semana de Metodologia e Produção Científica. Eu estive à frente, juntamente com outros colegas, né, bibliotecários e bibliotecárias, cada um deu a sua contribuição, e foram aí 8 edições exitosas, né, que nós promovemos lá em conjunto, de 2016 até 2023, período em que eu estive efetivamente lotado, atuando no sistema de bibliotecas da Universidade Federal do Ceará. E é sobre esse recorte temporal que nós abordamos nesse relato de experiência, né?
E a Joana foi uma das bibliotecárias que veio aí a contribuir desde 2020, né? Quando nós, devido àquele contexto, né? Aquele cenário pandêmico em que nós vivenciamos, né? Nós decidimos levar para o live streaming. Então, nós levamos o evento do presencial para o YouTube. E isso contribuiu, né, também para o alcance, para a ampliação, para o engajamento e para fortalecer um projeto de extensão que nós trouxemos a SMPC para dentro desse projeto também, né, como um dos carros-chefe na época. E tudo isso está descrito aqui nesse relato de experiência. Nas considerações iniciais, eu trago aqui uma breve reflexão sobre um evento de natureza interdisciplinar, né? E aí nós nos embasamos na publicação da Olga Pombo, né? Que ela discute especificamente esse caráter interdisciplinar das áreas do conhecimento. E foi basicamente isso. Apesar de ter sido um evento que nasceu numa biblioteca de ciências humanas, ele extrapolou ali, né, aquele perímetro da BCH, a sigla da biblioteca onde nós atuamos, né? Ele extrapolou o campus do Benfica. Então, ele permeou todas as áreas ali, abarcando todas as áreas do conhecimento na Universidade Federal do Ceará, mas também saindo dos muros da UFC numa perspectiva de extensão. Então, nós sempre trabalhamos com o discurso de que o tripé da universidade estava representado, né, na organização desse evento. O tripé ensino, pesquisa e extensão. À medida que nós envolvíamos, né, todos os pesquisadores, os docentes que participaram como palestrantes, pessoas externas à universidade, então tudo isso representou esse tripé, né, e isso foi consenso entre a equipe. Tanto que em publicações a gente traz essa abordagem também, essa perspectiva do ensino, da pesquisa e da extensão presente na semana de metodologia e produção científica, né? Então, nós dividimos aqui o relato em sessões, né? Eu parto aqui das considerações iniciais, já abordei aqui para vocês. Eu venho para a realização da SMPC de 2016 a 2023, adentrando efetivamente aqui no relato de experiência, né? Trago alguns registros em imagens, registros esses capturados aí pela comissão organizadora da SMPC. Também teve sempre esse caráter agregador, né, de trazer a comunidade para dentro da biblioteca, e isso na época foi muito inovador, porque por mais que o sistema de bibliotecas da UFC já tivesse um calendário de eventos pré-definido, a SMPC ela surge em uma outra conjuntura, né? Ali de mudanças mesmo no perfil do atendimento. A gente estava caminhando na época para os treinamentos à distância, coincidiu com a criação de um canal no YouTube, que depois ganhou uma grande projeção no período pandêmico, e a SMPC ela vem como carro-chefe também desse período. Então, a gente vai nesse caráter inovador de trazer a comunidade para dentro da biblioteca. E é essa perspectiva que a gente defende, né? Aqui eu falo a gente, nós, né? Eu e a bibliotecária Joana, que é a coautora aqui do relato, né? A gente tem essa visão de que a comunidade, ela também é partícipe, ela é coprodutora, né? Ela está ali para ser atendida. E a missão do bibliotecário é essa, né? Senão não existiriam os atendimentos nas bibliotecas. E a SMPC, ela surge prioritariamente com esse braço do atendimento, que numa linguagem técnica da nossa área de biblioteconomia e ciência da informação, a gente chama de serviço de referência. É de fato o serviço de referência para além dos muros da biblioteca universitária. E para quem for ler esse relato de experiência, vai constatar esse caráter do evento. Então, inicialmente foram 3 bibliotecas do campus do Benfica envolvidas, em seguida mais uma, né, agregou conosco ali na organização do evento, então ficaram 4, em seguida veio mais uma, então tínhamos ali 5 bibliotecas em conjunto, dentre tantas bibliotecas, né, que compõem o organograma do sistema de bibliotecas da UFC. Ter essa representatividade na época do campus do Benfica foi um fator também de sucesso para nós,
né? Porque nós pudemos, de fato, agregar bibliotecas estratégicas que trabalham nas áreas de ciências humanas e ciências sociais aplicadas, no que a gente chama ali de corredor do Benfica. Ali nas áreas, estamos ali adentrando ali as áreas 1, 2 e 3 do Centro de Humanidades, e também a Faculdade de Educação da UFC, também veio o FEAC, né, a Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade, também na época tínhamos o Departamento de Arquitetura, hoje chamado de Instituto de Arquitetura, Urbanismo e Design da UFC, né? Tivemos a Faculdade de Direito, Biblioteca da Faculdade de Direito, que também abraçou a ideia da SMPC, e assim todos ganharam, né? De alguma forma, tanto dando sua contribuição enquanto biblioteca participante, tanto a comunidade, né, que se beneficiou dessa prestação de serviço, e o corpo docente que atuou como palestrantes e que pôde, assim, compartilhar o conhecimento, né, e contribuir e engrandecer esse nosso evento durante aqueles anos, né. Nós tivemos também sempre a pegada de trazer a projeção nas mídias, né. Então, para nós, isso sempre foi muito importante, dada essa afinidade, né, com a produção audiovisual, com a produção midiática. Então, essa sempre foi uma condição para a gente também, projetar o evento, projetar a atuação do bibliotecário e da bibliotecária, projetar a importância do sistema de bibliotecas naquela conjuntura, naquele contexto, de trazer um evento que até aquele momento a universidade não tinha despertado, né, para agregar esses assuntos, né, digamos assim. Então, foi muito importante. Então, nós trouxemos a equipe do programa UFC TV, já na primeira edição do evento, em 2016. Na segunda edição do evento, em 2017, nós fizemos já um teste de palestras híbridas, né? Com palestrantes que estavam fora. Houve um palestrante de Brasília que aceitou o nosso convite, e aí ele fez essa apresentação para o auditório, e aí naquele momento a gente contou com a parceria do Instituto UFC Virtual. Então, cada setor da universidade que nós procuramos, dentro e fora da UFC, também se demonstrou muito receptivo à nossa proposta, né? De estar conosco como parceiros mesmo, assim, e cada um a seu modo contribuiu, né? Nessa perspectiva de metodologia da pesquisa, né? De produção científica. Então, no decorrer do relato de experiência, nós temos alguns registros, né? Em fotografias, creditadas, tá, para a comissão organizadora da SMPC. Essas fotografias foram também movimentadas, compartilhadas nas mídias sociais da biblioteca, em seguida do projeto de extensão que nós coordenamos, e isso dava cada vez mais uma divulgação, uma segmentação de público para o evento, né? Então, de fato, o caráter extensionista ele estava cada vez mais presente ali, e a gente agregava, né? Tudo isso agregava valor a cada atividade, a cada palestra. Temos registros aqui passando para a terceira edição, SMPC 2018, né? Contamos também com esse caráter midiático, onde nós tivemos a oportunidade de estar na rádio universitária da UFC, no dia da abertura do evento. Então, com uma importante parceira nossa, né, que desde o início estava conosco, a professora Virginia Bentes, lá do curso de Biblioteconomia da UFC, e trazendo, né, o diferencial dessa edição de 2018, ainda nessa parte midiática, né, foram os testes nos stories e de pequenas transmissões no Instagram, né? Coincide em 2018 com a criação do perfil BCH-UFC no Instagram, né? Onde nós participamos, né, ativamente de toda aquela movimentação, de toda aquela transformação digital no ambiente da biblioteca, e a SMPC ela foi usada meio que como protótipo para tudo isso, né? Como um laboratório ali vivo, né? Prático, né, que agrega de diferentes tipos ali de comunidades ali no CH, na Faculdade de Educação, em todos os campi da universidade. Então, e isso também se deveu muito à participação de bolsistas e voluntários.
nós passamos a agregar também bolsistas, estagiários e voluntários nesse trabalho. E eles se motivavam a estar, né, nessa parte midiática, de promover sorteios, né, de contribuir com a comissão organizadora no que fosse necessário. Então, isso nos motivava a continuar, né, a projetar esse evento, a não abrir mão dos 5 dias de evento, né, de fato, era uma semana bem puxada, porque nós tivemos programação de segunda a sexta-feira. Em uma determinada edição, nós tivemos manhã, tarde e noite, né, inclusive, era prioritariamente tarde e noite, né, mas houve um ano em que nós fizemos aí os testes de ter pela manhã também. Então, essa presença, né, do público discente atuando como bolsista, estagiário e voluntário também foi um fator diferencial, né, na organização desse evento e que a gente não pode deixar aqui de chamar a atenção, né? E em 2018 começam aí os testes nas mídias sociais, né, da biblioteca por meio aí do Instagram, com pequenos stories, enfim, pequenas transmissões ali ao vivo nessa rede social digital. Essa mesma prática veio em 2019, na 4ª edição do evento, onde nós intensificamos ali também oficinas, né? Nós tínhamos também esse caráter de apresentar softwares, de apresentar recursos, né, informacionais que podem ser usados na pesquisa científica, né? Então, intensificamos isso especificamente na 1ª edição e na 4ª edição, que além das palestras, trouxemos algumas oficinas também, né? E isso foi diferencial para o público, porque o público saía de uma palestra com uma visão teórica, com uma bagagem metodológica, epistemológica até, e veria isso na prática, né? Por meio de um software, por meio de uma ferramenta, em um laboratório, né? E nós fizemos isso, nós conseguimos fazer isso também na 4ª edição em 2019 e continuando, claro, as projeções nas mídias sociais e nos veículos de comunicação da Universidade Federal do Ceará. Até que chegamos no período pandêmico, né? De 2020 até 2023. E aí, nesse período aí, a gente projeta o evento efetivamente no YouTube, né? Hoje nós temos uma playlist criada, consolidada como memória audiovisual daquele período e se encontra, né, no canal chamado Plurisaberes BCH-UFC. Foi o canal que registrou grandes palestras naquele período e nós incorporamos a SMPC nesse calendário também, né, de eventos realizados para a comunidade, com a comunidade, agregando bibliotecárias e bibliotecários, trazendo docentes, né? Tudo isso está registrado lá. E aí fica também como dica aqui para vocês acessarem, que foi basicamente o que embasou a produção também desse relato de experiência, né? Então nós temos lá todas as palestras de 2020 até 2023 gravadas, né, devidamente autorizadas pelas pessoas palestrantes que estiveram conosco, de várias áreas do conhecimento. Então tem lá um conteúdo muito rico para quem quiser aí tirar suas dúvidas, né, ou aprofundar algum tópico sobre metodologia científica, métodos de pesquisa, né, técnicas de coleta e análise de dados, enfim. Com certeza vai ter alguma palestra lá que você vai se interessar e vai querer se aprofundar no assunto, e até mesmo maratonar, né, a playlist que está disponível no canal, né. Então eram transmissões ao vivo, multiplataforma, né, simultaneamente, fazíamos essas transmissões no canal do YouTube, no perfil do Facebook, da biblioteca, no Instagram, na época o Twitter também, né, fizemos alguns testes de transmissão também no LinkedIn, convertemos essas palestras para episódios de podcast, então quem tiver o seu aplicativo de áudio pode pesquisar por um determinado tema e certamente vai recuperar uma das palestras aí que nós temos registradas, né, dessa época, né, desse evento. Uma das mais ouvidas e mais acessadas, análise de conteúdo segundo o método de Bardan. A professora Vanessa Barros, lá de Minas Gerais, ela aceitou participar conosco, foi um tema que já fazia um tempo, né, que era pedido pelas pessoas que participavam como ouvintes, né, do evento,
Sempre que terminava ali o evento, a gente disponibilizava um formulário de avaliação, e uma das questões, né, uma das perguntas desses formulários eram as sugestões de palestras, né, para o ano seguinte. E a análise de conteúdo, ela sempre aparecia de uma forma ou de outra ali, às vezes até com uma outra terminologia utilizada, né? Mas aí nós, com o passar do tempo, nós conseguimos encontrar a pessoa ideal para ministrar essa palestra, né? Dentre muitas, tá, gente? Dentre vários temas que foram abordados. Eu trago aqui a análise de conteúdo porque realmente é uma das mais acessadas, né? Mais visualizadas tanto no canal e mais ouvidas também no podcast. E a professora Vanessa Barros, ela faz essa base, ela dá a base da análise de conteúdo, né? Do método de Bardan e adentra no software Iramutec. E aí fica mais uma vez aqui nítido, né, esse caráter teórico prático da SMPC, né? Uma mistura de palestra com oficina, enfim, tudo para poder atender a essa demanda da comunidade acadêmica, né? Então, essa em específico da professora Vanessa, da edição de 2022, né? Foi uma edição que eu destaco como sendo bem intensa, né? Estávamos ali numa transição já para o final da pandemia, né? E nós queríamos fazer essa entrega no YouTube com muitas palestras, né? De fato, nós fizemos. Fizemos uma programação para o dia todo, manhã, tarde e noite, né? E foi um período ali que coincidiu com o protótipo do nosso laboratório audiovisual, que foi inaugurado em março de 2023 na Biblioteca de Ciências Humanas da UFC, disponível, né, para agendamentos da comunidade, e também para projeção e gravação e edição de material audiovisual. E foi também na SMPC 2022 que nós fizemos o protótipo de transmissões no hall de entrada da biblioteca, né, onde nós projetamos as palestras e ali agregava, né, toda a comunidade, participava junto e demandava os assuntos, né, solicitava emissão de certificado, mas participava ativamente, assistia a cada palestra. E foi bem importante, né, realizar aqueles momentos ali de testes que deram certo e que hoje estão aí como serviços prestados, né, para a comunidade acadêmica ali da BCH. Bom, então apresentando aqui todas essas edições, né, foram muitos temas, são muitas temáticas abordadas. Se eu for entrar aqui em cada uma ou dar alguns exemplos, eu posso ser injusto, né, com algum palestrante, com algum tema, enfim. Mas tivemos muitos temas. Então, fica como sugestão acessar a playlist, né, pesquisar também na Podosfera esses episódios para que vocês possam constatar e visualizar o que nós descrevemos aqui no relato de experiência. Bibliotecários e bibliotecárias também, que palestravam também, tá? Preciso trazer aqui também essa vertente, né, do evento, de que havia palestras ministradas por bibliotecárias e bibliotecários. Meus colegas também fizeram mediações, né, no live streaming, atuaram como cerimonialistas, bolsistas, estagiários, voluntários, participavam nos bastidores, enfim, muita gente envolvida no sucesso da SMPC. Fechei lá o ciclo de 8 edições, né, coliderando com colegas competentes no que fazem, né, excelentes no atendimento à comunidade, enfim. Então, isso valeu muito a pena, né? Eu destaco aqui no final do relato de que, como resultado, nós promovemos 61 palestras de 2020 a 2023, né? 61 palestras disponíveis em um link que vai diretamente para o YouTube, né? O link da playlist, com transmissão ao vivo e multiplataforma e gravação simultânea para podcast. E houve a integração com a equipe de bolsistas, estagiários e voluntários que atuaram na confecção das artes de divulgação, produção de vinhetas, direção técnica das transmissões e supervisão de live streaming. Nós concluímos, portanto, que a SMPC se consolidou no calendário universitário como um evento pautado na tríade pesquisa, ensino e extensão, integrando docentes, discentes e técnico-administrativos em educação como sujeitos protagonistas em sua realização. Essa foi a sessão de relato de experiência, né?
E aí a gente adentra aqui nas considerações finais, onde eu e Joana fazemos aqui um fechamento com um retrospecto de cada edição, de cada ano, né, que nós estivemos aí à frente desse evento. Fechamos aqui com Jean-Philippe Accard, que é um teórico francês da área de biblioteconomia e ciência da informação, em que ele traz o conceito e a prática de walking reference. Como eu falei aqui, é um termo técnico da nossa área, que é o serviço de referência, né? E esse walking reference é o serviço de referência das bibliotecas universitárias, indo literalmente ao encontro do público da biblioteca onde ela estiver. Nós partimos sempre dessa premissa, né? Ali no atendimento à comunidade, no corpo a corpo, também no atendimento remoto, né? De estarmos ali presentes sempre que se fizesse necessário. E a SMPC nos possibilitou isso em 8 anos de edição. E aí nós fechamos o texto, né, afirmando que os registros do legado da SMPC encontram-se disponíveis gratuitamente em áudio e vídeo para quem o deseja acessar e adquirir novos aprendizados no escopo da metodologia da pesquisa científica e do uso de ferramentas e softwares que auxiliam o pesquisador no desenvolvimento dos seus trabalhos. Trazemos na sequência a nossa lista de referências e os nossos agradecimentos, né, que eu preciso verbalizar aqui. Às bibliotecárias e aos bibliotecários que colideraram as atividades da Semana de Metodologia e Produção Científica, a SMPC, ao longo de 8 edições, as equipes de bolsistas, estagiários e voluntários que se engajaram na organização do evento, ao apoio institucional da Universidade Federal do Ceará, em especial à direção do Sistema de Bibliotecas da UFC, a Coordenadoria de Comunicação e Marketing, a Secretaria de Acessibilidade, UFC inclui, a direção do Centro de Humanidades e da Faculdade de Educação da UFC, que sempre estiveram conosco, né? A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e a Pró-Reitoria de Extensão também da UFC. A todas as parcerias locais, regionais, nacionais e internacionais firmadas a partir da realização da SMPC. Foram muitos parceiros que nós conseguimos, né, graças aí a esse evento. A cada palestrante e oficineiro, dentre docentes, discentes e técnico-administrativos em educação da UFC e de outras instituições que contribuíram sobremaneira com as suas apresentações impecáveis, né? Mencionei aqui que docentes e bibliotecários, né, ministraram palestras, mas também nossos colegas técnico-administrativos da UFC e de outras instituições também participaram ativamente como palestrantes, né? E discentes de pós-graduação também, né? Esses discentes que se destacavam com as suas pesquisas, com o seu conhecimento, também contribuíram em algumas edições como palestrantes. Então fica aqui também a nossa gratidão. E, por fim, agradecemos ao público ouvinte que, com a sua ilustre participação, presencial ou remota, abrilhantou as edições da SMPC de 2016 a 2023. Lembrando que nós trouxemos aqui, né, esse recorte, né, de edições, pelo fato de que nós participamos, colideramos, né, a comissão organizadora, então nós tivemos subsídio para apresentar como esse relato de experiência que a revista Quixará nos deu essa oportunidade, né, essa vitrine aí, para que nós pudéssemos trazer aqui e deixar registrada, né, a importância desse evento. Agradeço a atenção de todos e todas e faço o convite para que vocês continuem acompanhando aí essa série de episódios dedicados aos artigos, né, aos manuscritos da revista Quixará. Gratidão também à editora-chefe do periódico, professora Iris Rabelo Câmara, uma parceira de longa data e que nos confiou esse trabalho de trazer para a podosfera esse registro em áudio, né, dos textos publicados pela revista Quixará. Muito obrigado pela oportunidade. Até o próximo episódio.